pessoal, tudo bem? Sexto ano, que é a professora Vanessa, a gente vai para mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar dos níveis de organização dos seres vivos. A gente viu, nas aulas passadas, a gente estava falando sobre células e hoje a gente vai dar continuidade aí nos níveis de organização que a gente tem aí de acordo com os seres vivos, beleza? Existem vários tipos, vários níveis, melhor falando, de organização, beleza? Para a gente começar a falar deles, vamos falar um pouquinho sobre biologia, que é a ciência que estuda a vida. Já que a gente vai tratar de seres vivos, nada melhor do que a gente começar falando aí sobre a biologia, que é um ramo, da ciência que estuda a vida. Desde a composição dos seres vivos até a interação que ele tem com outros tipos de organismos, e também com o ambiente a qual ele vive, ok? Então, tendo em vista tudo isso daí que a gente viu, a biologia, ela engloba temas muito amplos, muito complexos também. E eles são, já que são temas muito amplos, que tem bastante, organização, eles foram divididos em níveis de organização, onde cada um, é um campo aí que é estudado pelas ciências, ok? Então, os níveis de organização, dentro, eles são ordenados, na maioria das vezes, da escala menor para a maior, certo? A gente pega da menor estrutura e a gente vai até a maior estrutura. No caso, como a gente está falando de ser vivo, seria o nosso organismo, beleza? E a gente divide ela também em duas escalas diferentes. Quais são essas escalas diferentes? A primeira escala é a composição do indivíduo, ok? Que é a organização dos seres vivos, no caso, beleza? Qual que é essa organização? A gente vai falar de uma forma geral e depois a gente vai ver uma por uma, ok? Então, essa basicamente aqui, esse slide é basicamente a nossa aula de hoje, tá? Que é uma escala, que é a composição do indivíduo. A gente vai ver ele mais para frente, que tem outra escala que está relacionado com o ambiente em que os seres vivos vivem, que vai ser a próxima aula, certo? Mas eu vou mostrar também já aqui nessa aula para vocês, ok? Então, levando em consideração que tudo começa do menor para o maior, a gente começa lá no átomo, certo? Átomos, são partículas muito pequenininhas que vão formar moléculas, que vão formar as organoides ou as organelas, que a gente viu nas aulas passadas. As organelas vão formar as células, que vão formar os tecidos, órgãos, os sistemas, até formar o nosso organismo, ou o indivíduo no caso, beleza? Então, a gente começa lá do menorzinho até a gente chegar na composição completa da qual a gente está estudando. Essa é a primeira escala, que é a composição do indivíduo. E a gente também vai ver na próxima aula, porém eu já trouxe aqui para vocês, que é a composição da biosfera, que é a interação do indivíduo, com o ambiente em que ele vive, com outros indivíduos e com o ambiente em que ele vive, ok? Que começa desde o organismo, onde a gente termina a aula de hoje, vai começar na aula que vem. Organismo, vários organismos vão formar uma população, várias populações vão formar comunidades, que vai formar um ecossistema, que vai formar a biosfera que é o nosso planeta. Porém, esse slide aqui é conteúdo da nossa próxima aula. Eu só quis trazer aqui para vocês verem que existem duas escalas. Composição do indivíduo, que a gente vai ver hoje, composição da biosfera, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Então, a organização dos seres vivos, tem toda essa escala, desde o átomo, certo? Que é o menor elemento, até o indivíduo em si, que é o organismo dos seres vivos, beleza? Então, sempre nessa escala, do menor para o maior, até a gente chegar determinado, naquilo que a gente realmente está querendo estudar, tá? Átomo, molécula, organelas ou organoide, células, tecidos, órgãos, sistemas e organismo, ok? Começando a falar sobre o átomo, vamos começar lá do menorzinho até a gente chegar na composição do indivíduo. O que é átomo? Átomos, pessoal, são partículas muito pequenas que existem em tudo quanto é tipo de matéria, tá bom? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós somos matéria, pedaço de copo, uma caneta,
Qualquer coisa que tem massa e ocupa lugar no espaço é considerado matéria. Água, ar, tá bom? Esse átomo, que é uma partícula muito pequena, ele também é composto por outras partículas, que são os prótons, os elétrons e os nêutrons, tá? Que são partículas carregadas, né? Tanto negativamente quanto positivamente, e partículas neutras também, ok? No corpo humano, a gente tem vários átomos, né? Por exemplo, o átomo de carbono, que é utilizado ali na respiração. A gente tem o oxigênio, né? Tanto importante aí, tão importante, né? Para nossa vida. A gente tem átomos de hidrogênio, fósforo, dentre outros, ok? Esses átomos, eles se unem para formar a próxima item da escala, que são as moléculas, certo? Que são junções de átomos através de ligações químicas, ok? E forma substâncias que também tem no nosso corpo, como, por exemplo, água. O que é água? A gente se lê assim, H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio forma a molécula de água. E a gente também tem água no nosso corpo e várias outras moléculas. Nem tá no exemplo ali, ó, fosfato, metano, proteína, carboidrato, tá bom? Então, moléculas são junções de átomos através de ligações químicas, ok? E aí as moléculas vão, né, para as organelas ou organoides, que a gente já viu, principalmente na aula passada. A gente viu organela por organela e viu, né, quais são as funções dela dentro da célula, para manter a célula funcionando e assim a célula também manter o nosso organismo funcionando, né? Exemplo aí, coloquei a mitocôndria, né, que é responsável aí pela respiração celular, que dá energia para a célula, beleza? A gente falou bastante da mitocôndria na aula passada, mas tem todos esses outros aí que a gente também viu, ok? As organelas vão formar as nossas células, né, que é a menor unidade funcional de um organismo. Lembra por que ela é a menor unidade funcional? Porque é a partir dela, né, que começa basicamente aí a formação do nosso organismo. Funcional porque é ela que mantém o nosso corpo funcionando. Formada por moléculas, né, organelas, né, no nosso caso, a gente temos células eucariontes, ok? As células vão formar... desculpa, pessoal, já estava indo para o próximo slide, mas aqui eu coloquei vários tipos de células diferentes, né? Para vocês verem que existem vários tipos e formatos de células diferentes. Cada partezinha do nosso corpo é formado por um tipo de célula, tá bom? Por exemplo, a gente tem célula nos músculos, células sanguíneas, células nervosas que estão no nosso cérebro, na nossa coluna, na nossa medula, né, que são os neurônios, células cardíacas, dentre várias outras. Existem vários formatos, cada uma realizando um tipo de função para manter o nosso corpo funcionando, ok? As células vão formar os nossos tecidos, certo? Que é o quê? Que são várias células parecidas, né, semelhantes, que elas interagem entre si, formando algum, né, tipo de tecido que vai desempenhar alguma função dentro do nosso corpo, certo? Tá presente, né, em tanto vegetais quanto animais. Um exemplo bem, né, conhecido aí de tecido é a epiderme, né, que é a nossa camada da pele, por exemplo. Porém, na imagem vocês podem ver vários tipos de tecido, né, tecido nervoso, conjuntivo, tecido ósseo, vários, né, que formam aí o nosso organismo, ok? Esses tecidos vão, né, no caso, depois formar os nossos órgãos, né, que é também aí que mantém, né, o nosso corpo funcionando. Ele é constituído por tecidos, nossos órgãos, tá? E realizam funções específicas que fazem nosso corpo funcionar, tá? Coloquei aí esses exemplos para vocês, né, cérebro, coração, pulmão, estômago. Cada um deles, pessoal, desempenha um papel fundamental e muito importante, tá? Todos eles trabalham em conjunto para manter o nosso corpo funcionando, ok? E aí, os órgãos vão formar os nossos sistemas, que é o quê? Que é um conjunto de vários órgãos ligados que exercem uma determinada função vital no nosso organismo. Por exemplo, o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele engloba, né, órgãos e engloba outras estruturas, por exemplo, o pulmão, a traqueia, o nariz, a boca, a laringe, a faringe. Tudo isso daí vão formar o nosso sistema respiratório, né, responsável por trocas gasosas aí com a atmosfera.
Dentre vários outros sistemas que a gente tem. Eu coloquei aqui todos para vocês conhecerem, ó. Sistema cardiovascular, né? Coração, circulação, veias e artérias, respiratório, digestório, nervoso, endócrino, excretor, urinário, esquelético, muscular, imunológico e o nosso sistema linfático, ok? E todos esses sistemas juntos vai formar o nosso organismo, né? Que forma aí o indivíduo, né? No nosso caso, a espécie humana. Poderia ser outra espécie aí também, beleza? Mas no nosso caso, forma o nosso organismo. Ok, pessoal? Essas aqui são as atividades, a prof sempre vai deixar